Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos dando continuidade à Escola Bíblica Dominical, o terceiro trimestre, com o tema Os Princípios Divinos em Tempo de Crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Essa revista tem o seu comentarista, o pastor Eurico Bester, e nessa segunda lição vamos falar sobre despertamento espiritual, um milagre. O avivamento espiritual é um milagre, amém? A introdução não vai nos falar que na sequência do estudo dessas lições, que o avivamento espiritual experimentado por Israel desde o término do cativeiro até o governo de Neemias, também vamos estudar a respeito do que é avivamento espiritual. O que é avivamento ou despertamento espiritual? Na sequência do estudo a respeito das lições que podemos falar sobre o avivamento espiritual, nos episódios em que envolveram desde o término do cativeiro da Babilônia até o governo de Neemias, veremos hoje o que é propriamente um avivamento ou um despertamento espiritual. Cumpre-se observar, por primeiro, que a expressão avivamento e despertamento serão tomadas aqui como indistintas, como sinônimo, não havendo qualquer diferença entre elas, sendo que a Bíblia Sagrada se refere tanto a uma quanto a outra expressão. Assim, por exemplo, o profeta Abacuque pede que a obra do Senhor seja avivada ao longo dos anos, conforme Abacuque capítulo 3, versículo 2. O apóstolo Paulo proclama os salvos a despertar dentre os mortos, conforme Efésios capítulo 5 e versículo 14. Avivamento é o ato de tornar ou tornar-se mais vivo, reanimar ou reanimar-se, despertar, tornar-se mais forte, mais intenso, aumentar, intensificar, tornar-se mais íntimo, destacar-se, tornar-se mais ativo, tornar-se mais ágil. Como se pode ver, pois observar quando se fala de avivamento, se está falando de um estágio posterior ao de viver. Só pode ser avivado quem já está vivo. E por isso que o termo foi utilizado pelos pentecostais para se referir ao estágio espiritual posterior à conversão, para que o apossamento das bênçãos espirituais dos lugares celestiais em Cristo, conforme Efésios capítulo 1 e o versículo 3. Nós podemos ver que a última vez que o termo aparece na versão Almeida Revista Corrigida, bem como na Nova Almeida atualizada, a NNA, as duas versões oficiais da Assembleia de Deus, vinculada à CGAB, Abacuque capítulo 3, versículo 2, onde o profeta, no início da sua oração, que finaliza o seu livro, faz um pedido ao Senhor, depois de ter ouvido a sua palavra e temido. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anjos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra da tua misericórdia. Nós podemos ver também que avivamento, em primeiro lugar, é o ato de tornar mais vivo, ou seja, transformar a vida espiritual em uma vida mais intensa, em uma vida mais abundante. Isto nos faz lembrar das palavras de Jesus, que disse que tinha vindo ao mundo para que os seus discípulos tivessem vida. Na sua missão, não cessaria aí. Tinha vindo para que houvesse vida e vida em abundância, conforme João capítulo 10, versículo 10. Nesse texto, vemos claramente que a obra de Cristo não se limita a dar vida àqueles que estavam à mercê do trabalho do inimigo, que é roubar, matar e destruir.
mas que esta vida deveria ser abundante na vida de cada um dos alcançados pela sua obra salvadora, pela comunhão com Deus. Vida é estar em comunhão com Deus e não ter mais separação de Deus por causa do pecado. Mas vida abundante é a comunhão com a presença de todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Por isso, um dos significados de Charles é o de viver prosperamente. Em segundo lugar, avivamento é o ato de reanimar, de despertar. Nesse sentido, o conceito de avivamento lembra-se uma figura do mundo jurídico, que é o direito de propriedade, de constranger o seu confinamento e proceder com ele à avivamentação dos rumos apagados. A renovação dos marcos destruídos ou arruinados. No artigo 1297 do Código Civil, o proprietário, pela lei brasileira, sempre que percebe que os barcos no limite da sua propriedade encontram-se desgastados, desaparecidos, pronto a desaparecer, pode fazer com que eles sejam aviventados, ou seja, volte a ser notório, público, conhecido de todo. Assim também ocorre na vida espiritual. O Senhor, que é nosso proprietário, conforme está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, pois nos comprou com seu sangue na cruz do Calvário, conforme 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, e também 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 23. De tempo em tempo, pode perceber que nossos marcos, nossos sinais estão sendo obscurecidos pelo dia a dia, pelas dificuldades desta vida. Por isso que o avivamento, que é o renovo mediante este grande acontecimento, o avivamento também assume a característica de uma renovação espiritual, de um desbrochar dos sinais da presença de Deus que estava perdendo. Foi assim na história de Israel e tem sido na história da igreja. Foi por isso que o profeta Abacuque pediu ao Senhor que avivasse a sua obra ao longo do tempo, no decorrer do ano. Por isso, um dos significados de Charles é fazer viver, manter vivo, viver para sempre. E podemos ver que, em terceiro lugar, avivamento é o ato de tornar-se mais forte, mais intenso, intensificar-se. O avivamento envolve também o crescimento espiritual do crente. A vida espiritual dinâmica, ou seja, é um contínuo movimento, assim como o organismo biológico vivo sempre se transforma, não cessa de mudar a cada instante, com o surgimento de novas células a cada segundo. Também o crente não cessa de modificar a cada instante do ponto de vista espiritual. Entretanto, enquanto na vida física nos passamos a partir da juventude a iniciar um desgaste cada vez mais intenso, pois o homem exterior, isto é, o nosso corpo, é corruptível. O homem interior, pelo contrário, não sofre o efeito do tempo, passa a ter cada vez mais intensidade e ter um progresso completo a cada segundo que passa, caminhando para atingir o nível de varão perfeito, a estrutura completa de Cristo, conforme está em 2 Coríntios capítulo 4, o versículo 16, e também Efésios capítulo 4, o versículo 13. O avivamento, portanto, é a manutenção da vida espiritual alcançada e a obtenção de maior vigor no decorrer do tempo, pois o homem interior colabora com o poder do Espírito Santo, conforme Efésios 3,16. Por isso, o significado é sustentar a vida. Em quarto lugar, avivamento é o ato de tornar-se mais íntimo,
Destaca-se assim como avivamento os limites entre dois prédios pertencentes mais claramente onde se começa propriamente uma pessoa e onde termina. O avivamento também é uma ação que nos permite identificar com mais clareza quem pertence ao Senhor e quem dele não é. Uma igreja avivada é uma igreja que discerne bem quais são os verdadeiros, autênticos crentes e quais são os falsos apóstolos. A exemplo do que se deu na igreja de Éfeso, que em seu tempo avivado pode destacar os falsos apóstolos, conforme Apocalipse capítulo 2 e o versículo 2. Um crente avivado é aquele que demonstra a presença de Deus na sua vida, bem como o poder do Espírito Santo. Por isso, os sinais e maravilhas abundantes, como se vê no tempo apostólico, nós podemos ver Atos capítulo 2, versículo 43, Atos 4, 30, 12, versículo 15 e Atos 19, versículo 4. Por isso, um dos sinais é restaurar para a vida e para a saúde. Em quinto lugar, avivamento é tornar-se mais ativo, mais ágil, apressar intensamente. Observar que a palavra avivamento é tornar mais ativo, uma chama, uma brasa, o que nos leva de imediato ao símbolo de fogo que João Batista utiliza para o batismo com o Espírito Santo. O avivamento tem como efeito fazer com que haja uma ação na obra do Senhor, que haja um movimento, e por isso que o avivamento é, antes de mais nada, o movimento do Espírito Santo, assim como no dia de Pentecostes. Um som como de um vento veemente encheu o cenáculo e causou um reboliço que chamou a atenção de uma multidão de peregrinos. Do mesmo modo, o avivamento na igreja local causa um movimento que faz com que haja uma repercussão no meio da igreja, no meio dos incrédulos. Porventura, não foi o que ocorreu no avivamento da Rua Azusa, cujo resultado se espalhou rapidamente por 4 cantos do mundo, inclusive aqui no Brasil. Mas além de fazer com que haja mais ação, o avivamento acontece também com o senso de urgência, a consciência da necessidade de apressadamente pregar o Evangelho diante da iminência da volta do Senhor. A igreja dos dias dos apóstolos é apontada como sendo uma igreja que guardava Jesus para os seus dias, tanto que necessário foi que os apóstolos, notadamente Paulo, desse uma melhor explicação a respeito disso, para que não houvesse decepção entre os crentes, conforme está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo 2. No entanto, este sentimento era resultado direto do avivamento experimentado por aqueles irmãos. O avivamento dá-nos a consciência da urgência, da tarefa da igreja, e não a causal que o arrebatamento da igreja chega antecedido por um avivamento. A chuva serrônea, que vinha pouco antes da colheita, celebrava na festa dos tabernáculos, nossa dispensação, terminará com a evangelização de todas as gentes, conforme Mateus capítulo 24, versículo 14. Isso só é possível diante de um avivamento, pois só ele faz com que haja pressa e urgência na obra do Senhor, pois isso é um dos significados da palavra avivamento. Precisamos ser rápido. O avivamento na história de Israel. Um dos pontos essenciais do Pentecostes é a crença que o avivamento da igreja é um contínuo, ou seja,
que Deus não cessa de intervir no meio do seu povo, para que impedir que a vida espiritual deixe de ser abundante. Esta crença é extremamente fortalecida quando abrimos a Escritura Sagrada e contemplamos a história de Israel. Já na antiga aliança, quando ainda o Espírito Santo era dado por medida, Deus promovia frequentes avivamentos no meio do povo, a demonstrar, portanto, que a crença pentecostal é a que corresponde à realidade da palavra do Senhor. Na Bíblia foram registrados avivamentos em que grande número de pessoas voltou-se para Deus e desistiu do seu modo pecaminoso de viver. Os avivamentos foram liberados por alguém que reconheceu a crise espiritual da nação e superou o medo e tomou a vontade de Deus conhecida às pessoas. Nós podemos citar alguns principais avivamentos da história de Israel. Líderes com suas referências e como as pessoas corresponderam com isto. Podemos citar Moisés em Êxodo, capítulo 32, versículo 33. As pessoas aceitaram a lei de Deus e construíram o tabernáculo. Josué, em Josué 24, deitaram fora os deuses estranhos e inclinaram seu coração ao Senhor. Em Samuel capítulo 7, versículo 2 a 13, eles prometeram colocar Deus em primeiro lugar em sua vida e destruir os ídolos. Em Davi, 2 Samuel capítulo 6, levar a arca da aliança para Jerusalém e louvar a Deus com canto e instrumentos musicais. Asa, 1 Reis capítulo 15, versículo 9 a 14, 2 Crônicas 14, versículo 15, tiraram os ídolos, removeram a prostituição sagrada e observaram a lei do Senhor. Josafá, em 2 Crônicas capítulo 20, decidiram confiar somente na ajuda de Deus e o deu lugar à alegria. Elias, 2 Reis capítulo 18, reconhecer que só o Senhor é Deus, mataram os profetas de Baal e de Azera. Ezequiel, capítulo 2 Crônicas, capítulo 9, 29 ao capítulo 31, purificaram o templo, livraram-se do ídolo e levaram os dízimos à casa de Deus. Manassés, 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 11 ao versículo 20, purificaram o templo, livraram-se dos ídolos e passaram a sacrificar apenas ao Senhor. No tempo de Josias, 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 35, fizeram um compromisso de obedecer às ordens de Deus e removeram a influência pecaminosa da sua vida. Esdras capítulo 9, versículo 10 e Ageu capítulo 1, fizeram um compromisso de obedecer às ordens de Deus e removeram as influências pecaminosas da sua vida. Eles pararam de associar-se com aqueles que o faziam transgredir em sua fé, renovaram seu compromisso com os mandamentos de Deus e começaram a reconstruir o templo. Neemias e Esdras, capítulo 8 a 10 de Neemias, jejuaram, confessaram seus pecados, leram a palavra de Deus, publicaram e prometeram por escrito, 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 38, servir novamente a Deus de todo o coração. João, Mateus, capítulo 3 e Marcos, capítulo 1 a 8, arrependeram-se dos seus pecados e se submeteram ao batismo pregado por João Batista. Pelo que podemos ver, ao longo da história de Israel, Deus levantou homens para que houvesse um despertamento espiritual, para que o povo voltasse a ter vida espiritual e vida abundante. A Bíblia diz que nós temos que buscar continuamente este avivamento.
como afirmou o teólogo John Stott em 1921 a 2011. Um avivamento é uma visitação inteiramente sobrenatural do Espírito Santo soberano de Deus pela sua comunidade inteira. Toda a consciência da sua santa presença é surpreendida por ela. E também podemos dizer que, como diz o pregador e teólogo Charles Finney, ele próprio nos preconiza que se chamou de segundo grande avivamento nos Estados Unidos da América. Foi um dos que mediaram sobre este tema, sobre avivamento espiritual. Tendo dito isto, o avivamento é a renovação do primeiro amor do cristão, que resulta em despertamento e conversão poderosa de Deus. Por isso, não se pode dar ouvido a quem considere o avivamento algo que possa ser criado pelo ser humano, ou seja, o resultado de uma atitude ou uma decisão humana, mas sim como uma obra que vem exclusivamente do Senhor. Por isso que buscar um avivamento deve proceder, como vimos na lição, a atitude do profeta em buscar um renovo espiritual para si e para todos. Nós podemos também ver que avivamento no término do cativeiro da Babilônia. Visto que o avivamento afigura-se pertinente, verificada como se não tivesse no término do cativeiro da Babilônia, já que estava diante de um estudo de casos em que procurasse tirar lições de avivamento a partir deste período, que vai desde o término do cativeiro babilônico até o governo de Neemias, na formação que se convencionou chamar-se de comunidade do segundo tempo. Na lição, nós podemos ver que passada tudo deu início quando o profeta Daniel começou a buscar o Senhor, a fim de que se cumprisse a profecia de Jeremias de que o cativeiro duraria 70 semanas. Tendo sido levado para a Babilônia, no primeiro grupo de cativos, Daniel sabia muito bem quando se daria os 70 anos e ao proceder que estava para se cumprir. Começou a clamar a Deus em oração e jejum para que houvesse o perdão dos pecados do povo e assim, devidamente perdoado, alcançasse Israel a sua redenção de ser restaurada como povo santo, propriedade peculiar do Senhor dentre os povos. A finalidade de Daniel, portanto, era que Deus se manifestasse ao povo, fizesse sentido a sua presença entre eles, precisamente o que estava ali, estando denominado avivado o despertamento. O Senhor ouviu a oração do profeta, ele enviou o anjo Gabriel, que então revelou a Daniel que a relação de Israel, a redenção de Israel, ainda demoraria 70 semanas de anos, ou seja, 490 anos, ou seja, cumpriu-se a profecia de Jeremias, mas ainda não se teria redenção do povo judeu. Esses 490 anos teriam início quando fosse dada a ordem para a reedificação da cidade de Jerusalém. Deste modo, o Senhor também atendia o pedido do profeta para que a ira divina se afastasse tanto de Jerusalém quanto do templo, que havia sido destruído por Nabucodonosor no 11º ano do cativeiro. Daniel fez esta oração no primeiro ano do rei Dário, o Medo, que havia assumido o governo da Babilônia, após a invasão dos persas. Dário era um rei vassalo, ou seja, um rei que estava subordinado ao rei persa. Ciro, embora haja discussão sobre a identidade de Dário, uns que entenderam ter sido um general de Ciro, chamado Gobias, enquanto outros
entende ter sido o tio de Ciro, o rei Xerxes II, que teria entregado a Médias a Ciro, e este, em compensação, lhe deu o governo da Babilônia. De qualquer modo, o fato é que, ao longo e em seguida, pois o primeiro ano de Ciro e o primeiro ano de Dário, o reino Medos, o ano de 539 a.C., como atenta a cronologia bíblica, por determinado direito do rei Pérsia, foi autorizado aos judeus que retornasse à terra prometida. Ele foi ordenado que reconstruísse o templo, conforme está em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 22, e Esdras, capítulo 1, e o versículo 1. Esta ação de Ciro é o cumprimento da profecia de Jeremias, é uma intervenção direta de Deus. Ciro, que Isaías já profetizou século antes, como sendo alguém que seria escolhido pelo Senhor para fazer bem ao seu povo, conforme Isaías 44, versículo 28 e Isaías 45, versículo 1, diz que havia recebido esta ordem do Senhor Deus do céu, que apareceu ser Deus do bem. Na religião persa, ou seja, o Senhor se utilizou das crenças da cultura da Pérsia para persuadir o rei a libertar o judeu e a mandar que eles reconstruíssem o templo. Quando observamos a ordem de Ciro, não faz ele menor sentido de ponto de vista político. O judeu era um povo sem maior expressão e que, inclusivamente, tinha sido bem tratado no governo babilônico, muito em função da posição de Daniel na corte. Agora, sem que eles tivessem tido qualquer papel, seja a favor, seja contra o domínio da Pérsia sobre a Babilônia, recebia autorização para retornar à terra prometida e de reconstruir o templo, sendo que Ciro nem sequer compartilhava dos mesmos sentimentos religiosos daquele povo. Isso nos mostra claramente que o avivamento é um milagre de Deus. Ouvindo a oração de Daniel, o Senhor não só cumpriu a profecia de Jeremias, mas também começou a criar condições para que se reiniciasse a jornada de Israel para a sua redenção, fazendo com que necessariamente os judeus tivessem de reconstruir o templo, cujos utensílios foram devolvidos por Ciro. Deus prontamente atendeu a oração de Daniel, que havia até pedido pressa, conforme Daniel capítulo 9, versículo 19. Mas ao contrário de que pediu o profeta, e na ordem dos próprio objetivo manifestado pelo homem de Deus, manda que primeiro reconstruísse o templo, para depois cuidar da cidade de Jerusalém. O avivamento procura primeiro cuidar de instituir o templo, de restaurar em cada um a condição de morada de Deus no Espírito. Templo santo do Senhor, conforme Efésios, capítulo 2, versículo 21 e 22. Para só então cuidar da cidade santa. O avivamento precisa começar em nós. Começando em nós, certamente atingirá a igreja, que é a reunião de todos nós. Isto nos faz lembrar um conhecido provérbio que diz: se cada um limpar a frente da sua calçada, em pouco tempo a cidade toda estará limpa. Daniel orou e buscou ao Senhor. Teve a resposta, mas o cumprimento da profecia e o início do processo, todo revelado, se deu de modo surpreendente e inesperado, mesmo aos olhos de um experimentado estadista como era o homem de Deus. O avivamento é assim mesmo, sabendo que tem que começar pela oração, pela santificação, pelo arrependimento e conversão. Mas jamais poderemos predeterminar de que modo virá, mas que virá, isto tenha certeza, virá. Por fim, na ordem dada por Ciro,
mas um fato inusitado. A ordem era retificar o templo, mas os judeus não eram obrigados a retornar. Quem quisesse fazê-lo, que o fizesse. Temos aqui uma demonstração de que o Senhor respeita o livre-arbítrio humano e que não obriga pessoas alguma a servir. Deus havia mandado Ciro que o templo deveria ser retificado. Os judeus, muito mais até do que o rei Ciro, sabia do significado do templo e da sua reconstrução e do próprio gesto do rei. Mas, mesmo assim, Deus não obrigou qualquer judeu a retornar à terra prometida. Deveria fazê-lo quem quisesse. Sabemos que não foi a maioria que retornaram, porque muitos estavam bem estabelecidos na cidade da Babilônia, tendo muitos também ido morar em cidades persas. A comunidade falou mais alto do que o chamado divino. Entretanto, a oportunidade foi aberta a todos, de forma muito solene, que todos foi conhecida. Deus que continuava a atuar da mesma maneira, não havendo que possa querer posteriormente se desculpar por não ter atendido à vocação divina. No avivamento também somente é restaurado e avivado quem deseja. O Espírito Santo continua a dizer à igreja: quem quer tomar posse da graça, beba da água da vida, conforme Apocalipse capítulo 22, versículo 17. E podemos concluir esse breve resumo dizendo que a conclusão de tudo isso, o despertamento espiritual emanado de Deus, foi Deus que despertou o espírito de Ciro, conforme Hebreus capítulo 1, versículo 1. Deus usa pessoas como canais de bênção, mas o autor e doador dos poderes é Ele mesmo. O despertamento espiritual visa a restauração nacional de Israel e a restauração espiritual de Israel. Deus sempre cumpre as promessas. Deus é fiel em suas promessas. Deus renova suas promessas de bênção. Deus renova a fé dos abatidos. O despertamento torna os homens obedientes à palavra de Deus. O culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determina, conforme Neemias capítulo 12, versículo 44 a 47. O despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiel à palavra de Deus. Então, esse foi um breve resumo desta lição tão maravilhosa, a segunda lição desse trimestre que estamos estudando, que é os princípios divinos em tempo de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias atuais. Avivamento espiritual é um milagre. Que possamos viver este milagre, possamos, assim como Abacuque disse, aviva, Senhor, a tua obra. Possamos continuar vivo e abundante e constante, avivado na palavra de Deus. Certa vez eu disse à igreja: tem crente que é avivado igual a Olimpíadas, só de 4 em 4 anos, só quando tem uma festa, quando tem um grande evento. Mas Deus nos chama para ser avivado todos os dias, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Que Deus abençoe os amados irmãos, compartilhe esse vídeo, estude a palavra de Deus, cresça na graça do conhecimento da palavra de Deus, ore pelos seus pastores, ore pela igreja, ore por aqueles que Deus tem construído pastores para apresentar o seu rebanho. Que Deus abençoe a todos.